Você trouxe bastante imagem para mostrar, então Trouxe. vamos começar. Qual é o teu contato? Você tem algum contato com maçonaria? Como você soube? Vilela, eu tô ficando velho já, né? Ontem eu fiz 40 anos. E quando eu tinha 18 anos, me alistei no exército. Entrei pro exército. Virei segundo tenente do exército depois de um tempo. Eu fiz CPOR. E lá eu comecei a perceber que tinha algo errado. Por quê? A maçonaria controla as Forças Armadas. Ela Como assim? controla o exército, a marinha e a aeronáutica. Lá, quando eu era aluno do CPOR e estava fazendo os treinamentos militares, eles me convidavam bastante para participar de eventos em lojas maçônicas. Por exemplo, eles pegavam um pelotão que tinha 30 pessoas. E aí eles separavam às vezes 10. Vai ter um evento lá na loja maçônica em São Paulo, por exemplo, na loja maçônica da Liberdade. Eu já acho estranho esse termo loja maçônica, né? É. Loja maçônica é tipo de uma igreja, de culto, um local de reunião. Como que é? É um templo. É um templo. Né? O mesmo templo que a gente tem como se fosse um templo de uma religião, de uma igreja, por Sim. exemplo, eles têm o deles que é uma loja. Chamam de loja. Chamam Tá. de loja. E aí você tinha que estar lá. Eles fazem eventos, muitas vezes, que são públicos, onde pessoas aleatórias, inclusive mulheres, vão lá. Porque mulher não pode participar dos rituais oficiais da maçonaria e nem adentrar na maçonaria. Sim. Elas não são convidadas a adentrar. Eles têm uma sessão de eventos para mulheres, assim, para as esposas dos maçons, mas mulher não pode participar. Tá. Então, quando eles faziam esses eventos com militares, alguns deles eram de portas fechadas, alguns eram ao público, assim, como se fosse uma comemoração ou algo em alguma data histórica, festiva, assim, que eles queriam fazer a reunião. Então, eu participei da maioria deles enquanto eu estava no exército. E até ali eu não sabia, eu tinha 19, mais ou menos, 20 anos. Você não entendia direito? Não sabia o que era nem maçonaria, né? Até o ponto que Pra você era o quê? Era pra mim era uma religião, era como se fosse uma subdivisão de alguma coisa? Ou... porque quando eu comecei, primeiro eu pensei que era um grupo de pessoas assim, como se fosse uma empresa, um exemplo. Quando eu comecei a ver muitos símbolos, eu vi que era envolvido com numerologia, rituais que eles faziam. Não rituais, a gente não tá falando de ainda, né? Sobre rituais mais pesados. A gente tá falando sobre ritos, né? Entrava com bandeira, tinha, de certa forma, toda não uma coreografia, mas tinha uma espécie de algo planejado que eles faziam ali para fazer essa apresentação com espadas, uniformes, aquele avental maçônico que eles usam. Vê se acha isso, se ele colocar vestimenta de maçom, ele vai achar? Avental maçônico, vestimentas maçônicas. É tipo de churrasqueiro, assim, ou não? Sabe o que é interessante pra gente já começar a falar? Existe um avental maçônico que ele vai ter o mesmo formato do símbolo do Gmail, do Google. E aí a gente já começa a ver que a influência da maçonaria... Tá em todo lugar? Tá praticamente em todo lugar. Algumas pessoas nos meus canais perguntam assim, mas a maçonaria controla o mundo? Ela não controla o mundo, mas ela influencia pontos específicos como o sistema político, o sistema religioso, as forças armadas, como eu te falei, o sistema financeiro. Você vê, isso aí é um avental maçônico. Cada grau dentro da maçonaria possui uma espécie de avental diferente, de acordo com... Tá. Pelo avental você sabe qual é o grau do cara. Olha, eu não sei todos de cor exatamente. Mas a galera lá dentro vai saber, claro. Com certeza. Eles se identificam por isso lá dentro, né? E fora da maçonaria por toques de mão, por exemplo, cumprimentos secretos, né? E assinatura, por exemplo, quando você assina algo, o maçom sabe que você é maçom pela sua assinatura. Falam que, não sei se é lenda, mas falam que eram 3 pontinhos que colocavam. 3 pontinhos. Simboliza a trindade maçônica, que a gente chama de Jabolon, que são 3 divindades diferentes, Javé, Baal e Osíris. Nossa, que mistura isso, só cara. O início da conversa. Olha lá, os tipos de aventais, ó. Você vê, existem vários. Cara. Na maçonaria são 33 graus, né, de subida, como se fosse uma escada, né? São 33 graus, qual eles colocam ali. E um cara de grau menor não tem acesso ao que os do grau maior sabem. Não. Por exemplo, diante de tudo que eu tenho estudado, até o grau 29, eles não têm muitas informações do que é realmente o negócio mais pesado lá dentro. Tá. O negócio pesado começa quando o próprio maçom chega no grau 29, 31, 32, e aí tem esse pulo pro 33, que é o mais alto grau da maçonaria. Entendi. Que aí é revelado tudo. Aí é revelado tudo. Na verdade,
pelo que eu estudo assim, é revelado a partir do grau 29, já começa. Eu, quando me formei como aspirante oficial do Exército de Infantaria, depois segundo tenente do Exército, me convidaram a adentrar para a maçonaria, a me tornar um maçom. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, o que é isso? Por que isso? E foi quando eu entendi. Eu sou cristão, hoje eu não participo de nenhuma denominação religiosa. Sigo os ensinamentos de Cristo, estudo bastante a Bíblia, mas não participo nem do catolicismo romano e nem do protestantismo. Não sou nem evangélico nem católico, porém sou cristão. Tá. Sigo as palavras de Cristo. Lê a Bíblia e Entendendo, tal. leio, estudo bastante a Bíblia, e entendendo sobre tudo isso, eu percebi que não tem como uma pessoa ser cristã e ser maçom ao mesmo tempo. Você não pode fazer parte dos dois. Ou Porque são são coisas opostas. Entendi. O próprio Cristo, e poucas pessoas sabem disso, ele teve embates com os construtores na época, há 2000 anos atrás, né? Porque ele estava vivo nesse mundo que nós estamos vivendo. Sim. Então, o que aconteceu ali? Cristo, ele hoje, pode-se dizer que nós que somos cristãos, somos o templo do Espírito Santo. Certo. Né? O corpo de Cristo é esse templo. Então, você é o templo, eu sou o templo, nós somos o templo, né? Quando Davi, que é antecessor de Cristo, né? Ele é da linhagem do Messias, recebeu uma profecia do profeta Natã, isso está descrito na Bíblia, no livro de Samuel. O profeta Natã fala para ele assim, que virá um da descendência dele um dia e construirá uma casa eterna para Deus. Porque Davi queria construir um templo para o Criador. Tá. Queria construir uma casa. Até então, Deus habitava em um tabernáculo, que era feito de peles de animais. E que é uma referência ao nosso corpo hoje. Ah, é? É uma sombra que existe ali. A gente fala que é uma sombra, né, que existe nas Escrituras. Então, Davi pensou assim, cara, Deus vive dentro de uma tenda de pele de animais, de tecido. Eu queria construir uma casa de cedro a ele. E aí ele fez as orações. E naquela mesma noite, o profeta Natã apareceu e falou assim, olha, você não vai fazer isso. Porque Deus te tirou de trás da malhada. E um dia virá um da sua descendência, depois que você morrer, e construirá um verdadeiro templo, uma verdadeira casa ao Criador. Mas o que aconteceu? O filho de Davi, Salomão, entrou no meio dessa promessa e falou assim, essa promessa é para mim. E construiu o primeiro templo de pedra. Então, os construtores, a palavra maçom significa construtor. Vem daí a palavra. Começa daí. Tanto é que numa loja maçônica, o principal local lá dentro é o trono de Salomão. Porque ele foi o primeiro construtor. Né? O trono de Salomão é o principal local dentro de uma loja maçônica. E o mais alto grau, quando eles estão fazendo aquele rito ali, ele senta para poder fazer todo o protocolo de acordo com o que eles estão fazendo naquele dia e quando eles se reúnem. E aí o que acontece? Em certo momento, o próprio Cristo deixa claro, os construtores rejeitaram a pedra angular. Por quê? Quem deveria construir o verdadeiro templo, que não é físico, é espiritual, era o próprio Cristo. E construiu. Né? O corpo de Cristo, depois que ele morreu e ressuscitou, somos todos nós. Sim. É um templo espiritual, que é muito maior do que algo físico. Mas Salomão se apossou na época dessa promessa, pegou o tabernáculo, colocou dentro do templo físico e trouxe um engano, que a gente fala até hoje, que é um engano dentro das religiões, dentro do sistema religioso. Qual é? Esse engano faz com que muitas pessoas pratiquem cultos físicos hoje dentro das religiões e esqueçam dos verdadeiros ensinamentos de Cristo. Acabam negando, de certa forma, Cristo. Tanto é que hoje, como é que o pessoal sustenta hoje o templo dentro das religiões? Com dízimos e ofertas. Sim. Então, onde é que é o engano? Qualquer uma das doutrinações que se dizem cristãs hoje vai fazer com que o fiel, o membro, vá lá e contribua então com dízimos ou ofertas em dinheiro. Por mais que dízimo na Bíblia nunca tenha sido dinheiro, Não? nunca foi dinheiro. E Porque tem dízimo na Bíblia. tem E o que dízimo. significava? Dízimo para o povo de Israel eram alimentos. 12 tribos de Israel. Existia uma tribo que não tinha terra para plantar e colher, que era a tribo de Levi. Deus instituiu que os levitas iriam cuidar do tabernáculo. E aí as outras 11 tribos iriam retirar 10% da sua colheita, animais, frutos da terra, e iriam entregar aos levitas. Então, os levitas no final teriam 110%. Cada uma das outras 11 tribos teria 90%. Os levitas iriam ficar com um pouco a mais do que as outras. Entendi. A missão deles era o quê? Dividir com órfãos, viúvas e necessitados. Mas o dinheiro já existia. Só que o dízimo, ele era fruto da terra. Ele não era dinheiro. Então você vê que já tem um engano hoje quando a gente fala de
de sistema religioso, porque hoje o povo contribui, eles usam passagens bíblicas, e aí que tá o problema, para citar o Antigo Testamento como Malaquias, falando, o homem tá roubando, ele tá roubando a Deus, então você precisa trazer dinheiro para cá. E dízimo nunca foi dinheiro. Esse dinheiro é para sustentar o templo físico, que é a construção. Só que o templo, depois de Cristo, ele não é físico, ele é espírito. Entendi. Não deveria haver um culto onde se sustentasse aquele templo físico, que foi obra dos construtores, obra de Salomão. Isso que a gente está dando toda essa linha do tempo para o pessoal entender aonde eu quero chegar com tudo isso. E aí, quando a gente fala sobre você sustentar o templo físico, existe uma passagem que Cristo fala assim, muitos naquele grande dia, no dia do julgamento, olharão para mim e dirão, Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu fiz maravilhas, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele olhará para essas pessoas e dirá assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque eu tive fome e você não me deste de beber. Eu tive frio e você não me deu com algo para se cobrir. Eu tive sede, você não me deste de beber. Tive fome e você não me deste de comer. Então, o que ele está falando? Ele está falando que as pessoas sustentam o templo físico e esquecem do verdadeiro templo, que são pessoas, os templos espirituais, podemos dizer assim. Tanto é que em muitos desses templos religiosos, e muitos dos templos religiosos, as pessoas passam na porta e veem pedintes, moradores de rua, mendigos, na porta de um templo, onde você tem lá dentro um templo altamente luxuoso, que é uma construção de pedra, e nessa porta você vê as pessoas pedindo esmola ali, e muitas vezes começou um culto. O pessoal entra, passa por esses mendigos, nem ligam, chega lá e dão seus dízimos e suas ofertas para sustentar a construção. E onde é que a gente chega e interliga isso com a maçonaria? A maçonaria é a sociedade dos construtores. A palavra maçom significa construtor. Salomão foi então o construtor do primeiro templo de pedra, que trouxe isso para as religiões. Começou na religião judaica e a religião judaica teve influência pelo próprio Messias para a católica e protestante hoje. Vamos citar elas como principais. E essa, de certa forma, esse processo, esse protocolo de cultos em templos e sustento dos templos com dízimos e ofertas. Hoje, a maçonaria controla o sistema religioso, esse que a gente está falando. Tanto é que existem grandes nomes do sistema religioso hoje que negam serem maçons, justamente porque eles sabem que se eles falarem que são maçons, eles não podem ser pastores, líderes religiosos. Porque as informações da maçonaria vão contra os ensinamentos de Cristo. Houve esse embate há 2000 anos atrás. Eu trouxe um estudo, vou ver se o pessoal consegue colocar na tela, um estudo que vai mostrar, né, a influência da maçonaria no sistema político, no sistema religioso e nas forças armadas, como eu citei. Quando eu estava no exército, na época, eu neguei o convite da maçonaria depois de estudar e entender sobre tudo isso. E, inclusive, pedi minha baixa do exército. Eu sou de infantaria, ou era de infantaria, pelo menos na época, né? E havia uma vaga para mim em Manaus, lá perto da onde tem aquele SIGS, que é o Centro de Instrução de Guerra na Selva, né? E aí eu neguei por entender que quem coordenava as Forças Armadas era a própria maçonaria. E eu achava estranho, por exemplo, o coronel que era dava as cartas o comandante do quartel, todo mundo ficava assim, intimidado com a presença dele. A gente vê, se o pessoal puder abaixar e descendo, ó, você vê ali inicialmente as Forças Armadas. O General Mourão. O General Mourão hoje ele é grau 33 da maçonaria no Brasil. E eu lembro que na época acusaram ele de ser maçom. Exatamente, mas ele assume, ele não é um cara que esconde, não. Ele assume. Ele fala, não, eu sou grau 33. O Valdemiro também, da maçonaria. e o Silas. Agora, pode dar uma segurada nessa parte aí. Eu falei sobre a maçonaria ser hoje uma grande influenciadora das Forças Armadas, do sistema religioso e do sistema político. Vamos entrar no sistema religioso agora, que a gente já falou sobre Salomão, e aí eu vou trazer algumas coisas interessantes com base nisso que eu falei. Ali, a gente tem do lado esquerdo Valdemiro Santiago, que hoje é um pastor. Né? Ele se diz apóstolo, né? O apóstolo Valdemiro Santiago. Ele faz parte do sistema religioso protestante. A Sociedade dos Construtores, ela traz símbolos. Os que as pessoas mais conhecem são aqueles que trazem a pirâmide com o olho que tudo vê, que tá nas notas de dólar, por exemplo, são bem famosos. Depois coloca no dólar que tem a pirâmide com o olho lá. É isso. A gente já vai entrar nas notas de dólar também. Então segura. Pode segurar aí por enquanto.
Mas existem outros símbolos que muitos não sabem. Por isso que é importante saber que a maçonaria... O mais ela famoso é o olho que tudo vê. e o compasso. E o esquadro e o compasso. O esquadro São e o os compasso. símbolos principais da maçonaria. Que a gente já vai chegar nele também. Tá. Mas Até como- no Oscar, nesse último Oscar aí, acharam o símbolo de maçonaria também, você viu? Na própria apresentação, né? No estúdio ali, né? No teatro. Ali, No teatro. É porque é controlado pela própria maçonaria. Pô, não duvido, não. Hoje a maçonaria controla tanto a indústria de Hollywood quanto a indústria da música. Por isso que você vê muitos cantores tampando o olho, eles estão fazendo o símbolo do único olho, que é o mesmo que está nas notas de dólar. Entendi. O olho que tudo vê. O olho que tudo vê. Esse olho, dentro da maçonaria, ele representa o Gadu, que é o grande arquiteto do universo. O olho que tudo vê, ele não é Deus, como muitos pensam, né? Ele é um Deus, entre aspas assim, que é cultuado dentro da maçonaria. E como eu falei, o Gadu, né? Tá. É um grande arquiteto do universo. É o que fez a construção do universo para eles, entendeu? Só que falando do poder religioso que você estava falando, volta lá. Isso. O que eu estava falando? Que existem símbolos que são ocultos. E aí a gente começa a entrar nessa parte de segredos, códigos ocultos, símbolos que as pessoas não conhecem e não estão acostumadas, como o do olho. Um dos símbolos da maçonaria é aquela trolha maçônica, que é uma colher de trolha pedreiro. mesmo? Chama trolha. Trolha a gente pensa em outra coisa. Então, Trolha maçônica. É uma pá de pedreiro mesmo. é uma né? colher de pedreiro. Por quê? Os construtores são pedreiros. Eles foram É. os construtores dos templos, né? E aí, Valdemiro Santiago, em certo momento, em um dos seus cultos religiosos, buscando dinheiro para sustento desse templo, ele oferece uma trolha dessa por R$ 153. Um símbolo maçônico. Ele Ué? coloca ali o prudente construtor, né? Ou seja, o maçom prudente. E vende isso por R$ 153, que ele costuma fazer isso com objetos que ele diz ungido dentro da sua denominação religiosa. Mas só o fato dele usar, por exemplo, uma trolha como um símbolo importante ali, a gente está vendo que ele faz parte dessa sociedade dos construtores, que é uma sociedade discreta hoje. Esse é um dos líderes religiosos. Agora a gente tem outros que são mais pesados. E eu vou falar aqui dois que a própria maçonaria, mais ou menos no ano de 2020, postou uma lista, e eu estou falando de uma loja do Rio Grande do Norte. Não estou falando algo da minha cabeça, não é teoria criada da minha cabeça. Uma loja oficial da maçonaria, que ela é reconhecida pela maçonaria da Inglaterra, postou uma listagem com 110 maçons ilustres no Brasil. Nomes de políticos, atores, cantores, pessoas só famosas. Sim. Nessa lista, e assustou muita gente isso, tinha o nome de 2 pastores, 2 líderes religiosos. Quem? Edir Macedo e Silas Malafaia. Coloca lá, estavam eles lá, né? Então lá, se a gente conseguir voltar ali no estudo, eu já vou dando seguimento ali mesmo para que o pessoal possa ver, né? Ah, legal, ele colocou a lista, perfeito, é isso aí. Ó, ali você vê, tem como ir abaixando a lista, ela tá como parte 1 e parte 2, né? Tá por ordem alfabética, ó. É. A gente tem ele, tá vendo, ó, Ciro gente pra Gomes, caramba. o número 27 ali, ó, Ciro Gomes, Edir Macedo. Fernando Collor. Olha o número 29, poucas pessoas sabem, mas Enéas Carneiro. Meu nome é Ness. Ele Fernando também Henrique Cardoso. fez parte da maçonaria. Olha só. Tanto é que tem um vídeo que ele tava, acho que no programa Olha do... quem apareceu aí. Geraldo Alckmin. A gente tem o vice-presidente. Vice-presidente aí. É. Gilberto Isso, essa lista, então, saiu de uma loja maçônica. oficial da maçonaria. Se vocês conseguirem colocar parte 2 agora da lista, ela saiu de uma loja oficial da maçonaria do Rio Grande do Norte, que é oficialmente aceita pela maçonaria da Inglaterra, pela maçonaria inglesa. E aí, descendo ali, tem mais, ó, Vilela. José Serra também, ex-governador de São Paulo. Michel Temer. Michel Temer é assumido, né? Ele é grau 33 também. Pô, Paulo Já foi- Maluf. Você vê? Pode descer mais que o Silas vai aparecer ali embaixo. Olha lá, número Silas Malafaia. 99. Silas Malafaia é um pastor evangélico. Ele não assume. Não, ele jamais. Ele já negou. Não, ele diversas negou, vezes. inclusive, né? Ele nega. O que aconteceu em 2019, eu postei um vídeo mostrando essa lista. Cara, em menos de 24 horas o meu vídeo foi derrubado e eu não pude mais falar sobre isso. O Silas Edir Macedo, esse pessoal aí que é poderoso, aí é ele que tá falando, hein? Coloca aquele outra imagem, tinha mais coisas lá pra gente vamos subir. voltar no estudo, por quê? É. E aí, o que a gente vê? O Malafaia nega.
o Edir Macedo nunca se pronunciou. Mas você vê vídeos do Edir Macedo, por exemplo, quando ele reconstruiu o Templo de Salomão. Olha que interessante. Quem foi o cara que reconstruiu o Templo de Salomão no Brasil? Edir Macedo. Salomão é venerado em lojas maçônicas. Cristo não é. Não tem nada sobre o Messias, não tem nada sobre Cristo dentro de uma loja maçônica. Mas de Salomão, o local principal da loja, o trono de Salomão, tá lá. Entendi. Edir Macedo reconstruiu o Templo de Salomão, que fica, se eu não me engano, no Brás, ali em São Paulo, ali perto da É enorme. Celso Garcia, gigantesco. Você vê que tem ligações. Existem vídeos do Edir Macedo falando sobre o grande arquiteto do universo. Então ele usa palavras que remetem à própria maçonaria. É. E, o mais interessante, olha a fachada de uma Loja maçônica. loja maçônica em comparação à fachada de um templo da Universal do Reino de Deus. Nossa, cara, mesmo É a mesma arquitetura. coisa. É a mesma arquitetura. Porque Edir Macedo ele é um maçom. Na verdade, ele está usando tudo isso de forma subliminar como uma estratégia de Albert Pike, que foi um dos maiores maçons que já existiram na humanidade. Albert Pike, maçom de grau 33, ele, em seu livro Morais e Dogmas, ele deixa claro que essas pessoas que fazem parte da maçonaria, dos construtores, eles devem utilizar a política e a religião para fazer com que a população seja usada como massa de manobra. Você percebe que muitas das vezes a religião e a política estão unidos, estão juntos? Sim. Por exemplo, quando um presidente ou um governador quer votos, o que ele faz? Ele vai atacar primeiramente o pessoal da religião. Então vem um pastor ali e fala, pessoal, aqui a gente apoia tal lado. Então vamos agora todo mundo votar nessa pessoa. Aquilo ali é uma estratégia de Albert Pike. É a maçonaria usando as pessoas como massa de manobra. Por isso que acontece muito. Vamos voltar para o estudo lá, por favor. Lá a gente tem, pode descer mais um pouquinho aí. A gente tem ali, ó, Vilela, um zoom em uma das fachadas dos vidros ali da Universal do Reino de Deus, do lado esquerdo. Eu não sei se você... O do lado direito é aberto e depois aproxima, é isso? Na verdade é assim, o do lado esquerdo que a gente tá vendo tem um coração ali, ele é o original. Do lado direito, ele só tá com uma imagem na frente para as pessoas conseguirem enxergar que existe de forma subliminar uma imagem escondida ali. A gente tá falando... Ô, Santa Claus! Fala aí, não é assustador essa parada aí, mano? É, você vê? Pois de é, forma... meio um negócio estranho, cara. Exatamente, a gente tem imagem de um Vai bode. pro outro agora. Olha lá. Aí já foi colocado o bode para que a galera entenda, né? O que eu tô falando. Entendi. Esse bode, ele é uma representação do bode que tá ali atrás, ó, de Bafomé, que é uma entidade adorada dentro da maçonaria. Por mais que eles neguem, eles falam sobre o bode, eles dizem que contam os segredos deles apenas para o bode, mas quem é esse bode? Ele, na verdade, é Bafomé, que representa a dualidade. Ele aponta para cima e para baixo. Ele é metade homem e metade mulher. Ele é metade animal, ele tem cabeça de bode, mas ele tem um corpo humano. Ele é bom e ruim ao mesmo tempo. A dualidade, ela é uma representação do pecado de Adão e Eva, onde Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, bem e mal é uma dualidade. O Bafomé, ele representa essa dualidade, representa esse pecado. Quando o Edir Macedo coloca ele ali de forma subliminar, na vidraça da Universal, acima, inclusive, do da Universal, ele está dizendo que quem governa aquilo ali é o próprio Bafomé. Você entende? Você enxerga isso? Você consegue enxergar, Vilela? Vamos descer só mais um pouquinho agora. Tem pro católico romano. O que tem aí? Agora, a estrutura. A estrutura de alguns templos católicos são completamente influenciadas pela estrutura da maçonaria também. Você vê que no primeiro aqui, a gente tem a pirâmide ali, acima das duas colunas. Essas duas colunas, elas têm um nome na maçonaria. São colunas que remetem ao Templo de Salomão. Jaquim e Boaz representam também a dualidade, o masculino e o feminino, o sol e a lua. Entendi. Existem símbolos maçônicos que usam as colunas como uma espécie de ritual para eles. Acima das duas colunas, na imagem inicial, a gente tem de forma subliminar a pirâmide ali com o sol, tá vendo ali no meio? No centro. São símbolos de arquitetura maçônica. Do lado, a gente tem mais uma também, com as colunas. Pode rolar mais um pouco para a direita, isso. Ó, naquele templo ali, a gente tem claramente o olho que tudo vê lá em cima.
né? Aquele que está aparecendo o céu. Sim, sim. E no último, nós temos onde são realizadas missas, né, católicas, que remete também ao piso maçônico, que é um piso xadrez. Ah, é? O preto e o branco remete também ao próprio Baphomet, remete à dualidade. Bem ou mal. Ao preto e branco, cima e baixo. Então, o que eu estou mostrando para o pessoal que está assistindo, hoje o sistema religioso que nós temos, eles escondem os verdadeiros ensinamentos de Cristo e são influenciados por uma sociedade que é a própria maçonaria. Existe uma foto do Malafaia em que ele bate nessa tecla, onde fizeram uma montagem realmente descarada. Ele está recebendo uma premiação e colocam um símbolo da maçonaria na premiação, mas foi uma montagem que fizeram anos atrás. Aí ele usa isso para falar assim, olha, isso aqui é uma montagem, olha aqui a foto original e olha aqui a montagem. Mas a realidade é que o Malafaia, eu não sei se ele ainda tem programa de televisão hoje. Na época ele tinha, alguns anos atrás, um programa que ele fazia lá, Vitória em Cristo, se eu não me engano, e ele tinha símbolos que remetiam à maçonaria por trás, no cenário. Hoje, existem fotos dele, por exemplo, fazendo um gesto com a mão, que é um gesto oculto maçônico. Olha lá, bacana, muito bom ter colocado aí a imagem. Posição das mãos. Esse gesto que ele está fazendo, colocando a mão em cima da Bíblia, ele remete ao esquadro e o compasso. Você vê que do lado tem um maçom ali, com a mão também em cima do seu avental maçônico, que é o símbolo do Gmail ali que a gente comentou. Eles estão fazendo o mesmo gesto. É o símbolo que remete ao esquadro e o compasso de forma subliminar. Ele está se comunicando com outros maçons para falar assim, olha, eu faço parte. Eu não posso falar isso em público, mas eu também faço parte. E eles usam isso como um network para conseguir influência, para conseguir acessar locais que às vezes as pessoas comuns não teriam acesso. E assim eles vão crescendo cada vez mais. É como se eles pudessem se ajudar para que eles possam crescer. Tanto é que existe aquelas histórias que falam assim, os maçons são ricos, muitos deles são milionários, existem até bilionários, é porque existe todo esse network, né? Eles vão se auxiliando. Vamos passar agora para o sistema político. Se a gente conseguir rolar mais um pouquinho aí para baixo, muito interessante isso que eu vou mostrar agora, Vilela. A gente falou do sistema religioso, né? Quando a gente olha para o sistema político, e eu coloquei a imagem ali, pode ser até polêmico, né? Eu coloquei os dois grandes nomes que nós temos no sistema político atual. Bolsonaro e Lula e Bolsonaro, né? De um lado ali, lá em cima, a gente tem Lula recebendo uma premiação de um grão-mestre maçônico, que é o Duque de Kent, um grande nome na maçonaria mundial hoje. Ele está entregando uma premiação para o Lula. Isso é anos atrás. Tá. Mas foi mais ou menos 2016. Foi antes do Lula ser preso. Entendi. Antes da época que o Lula foi preso. Tá? Nós temos o Bolsonaro do outro lado, né, da direita. Agora, olha que interessante. O Bolsonaro também com contato com a maçonaria. Tanto é que naquela foto de cima, onde tem vários homens ali, é o Bolsonaro com os maçons. O gesto do Lula hoje, que o pessoal fala bastante... Do faz o L? É o faz o L. Né? Tem uma imagem do Lula fazendo o L ali. O do Bolsonaro tá do lado direito ali. Que é a arminha. A arminha. Mas você percebe que é mais ou menos o mesmo gesto? Sim, só o L. Pá, pá. É isso aí. No meio, eu coloquei os maçons. Faz o V. É melhor, né? É que é de Vilela, se sacou, de né? No meio, eu coloquei os maçons também fazendo isso. O maçom, ele Por que ele faz isso? Você vê que ele tá com o falecido Major Olímpio, né? É. Ali, o Major Olímpio, ele era do lado do Bolsonaro. Mas por que ele tá fazendo o L ali? Ele não tá fazendo o L. O maçom tá fazendo o símbolo do esquadro maçônico. O esquadro e o compasso é o principal símbolo da maçonaria. É o que representa os construtores. E esse símbolo tem um significado, a gente logo mais vai falar sobre ele aí. Tá bom. Mas o que eu tô querendo dizer é que tanto um quanto o outro são influenciados pela maçonaria. Esquerda e direita hoje são braços do mesmo cérebro. Tanto Lula quanto Bolsonaro são controlados por pessoas que estão acima. Só simplesmente manuseando as cordas dessas marionetes. Cara. Existe uma frase de Lenin, que foi um maçom também, de alto grau. O Lenin? Vladimir Lenin. E ele diz assim, a melhor forma de nós controlarmos tudo é criando uma falsa oposição. Então, quando você tem o controle de um lado, por exemplo, vamos supor que eles controlam a esquerda, porque foi a maçonaria, de certa forma, que criou o comunismo. Eles precisam de um inimigo para que eles possam manter aquele controle. E esse inimigo, no caso, seria a direita que a gente tem hoje. Sim. Que se passa por uma direita conservadora, por princípios conservadores, mas as pessoas que estão lá
são simplesmente meras marionetes controladas para serem uma falsa oposição. Você já ouviu muitas pessoas falando assim, o Bolsonaro fez de tudo pro Lula ser solto. O Bolsonaro queria o Lula nas eleições para eles ficarem ali naquele embate. É porque, na verdade, eles estão usando a tática da falsa oposição. Por trás, a maçonaria está controlando aquilo ali, fazendo com que pessoas pensem que tem o poder para, vamos lá votar tal, mas na verdade eles estão controlando já quem é que está no jogo. Os peões principais ali estão sendo controlados. E é nesse aspecto que a gente vê um gesto bobo, um pequeno gesto como um símbolo sendo igual. Na verdade, eles não estão fazendo nem o L nem o Marminha. Todos ali estão fazendo, por exemplo, o símbolo do esquadro, que é o principal símbolo da maçonaria. Isso é o símbolo do... O esquadro e o compasso hoje é o principal símbolo maçônico. A gente consegue passar pro... Vamos falar sobre isso agora? Isso, eu queria ver. Vamos passar pro estudo. Porque você fala também que é o símbolo do Gmail. Não tô lembrado como que é o Gmail, depois eu... Boa. Vamos pegar. Achou aí a imagem que ele quer? Esquadro e o compasso, aí na tela. O esquadro e o compasso, eles têm um significado muito interessante. O compasso, por exemplo, ele vai servir para desenhar círculos, que Exato. é algo que não tem fim. O significado dele na maçonaria é o espírito. O compasso está acima do esquadro. Então a gente tem ali o espírito sobre a matéria. Por mais que a gente fale a respeito deles não agirem como Cristo ensinou, falando sobre o tempo espiritual, eles guardam esse conhecimento que é como se fosse um conhecimento oculto. E isso não chega às pessoas. Dentro de um templo religioso, eles não ensinam exatamente isso. Não ensinam praticamente nada sobre o espírito. Eles podem até falar, mas eles não ensinam exatamente sobre a consciência, sobre o lado espiritual e como tudo deve ser. Eles, por trás de tudo isso, conhecem o significado. Por que o símbolo deles é um compasso e um esquadro? O compasso ele desenha círculos, algo sem fim, representa o espírito. O esquadro ele desenha um quadrado, é algo finito, representa a matéria, o físico. E juntos a gente tem o físico e o espírito. Por isso que imagens como o Homem Vitruviano, que é uma obra de arte de Leonardo da Vinci, Sim, ele mostra... Quem assistiu ou leu o Código da Vinci, né, sabe bem exatamente a importância. Né? Você vê que do lado ali esquerdo na imagem... tem as duas formas, cara, o quadrado, o círculo exatamente. E o homem no meio, né? São dois homens, na verdade, porque eles estão representando o físico e o espiritual. Ah, é? Esse é o significado da obra de Leonardo da Vinci. Com os braços em forma de cruz, né? E o outro mais levantado. Exatamente. Essa galera, eles têm dinheiro e têm tempo. Eles poderiam falar assim, eu vou ficar em casa até isso aqui desaparecer. Mas não, quando eles ganham, entre aspas, um olho roxo, eles querem aparecer na mídia justamente para mostrar que estão ali. Por quê? É uma comunicação não com nós, com a massa populacional comum. É uma comunicação entre eles. Os outros olham e já sabem, falam, esse cara tá fazendo parte, então. Então posso confiar nele, de certa forma, posso chamar ele para isso, posso contratar ele para aquilo, depende do que eles estão querendo fazer. Entendi. Tudo isso que a gente falou tá interligado. O Homem Vitruviano, simbologia maçônica, o esquadro e o compasso, por aí vai. Algo curioso, ô Vilela, a gente tá tendo, ao longo das últimas semanas aí, a guerra entre Estados Unidos e Irã. Pois é. O Donald Trump hoje é um dos maiores maçons que existem no mundo e ninguém fala a respeito disso. Os Estados Unidos é um país onde os pais fundadores foram maçons. Praticamente todos os presidentes dos Estados Unidos foram maçons. Então é um país que recebe uma influência gigantesca da própria maçonaria. E, inclusive, na guerra, na data em que Donald Trump bombardeou o Irã, a gente tem uma bela de uma simbologia e numerologia maçônica. Eu falei no início que existe uma trindade quando a gente falou a respeito da assinatura, né? Que remete a Javé, Baal e Osíris. Jabulon é uma trindade maçônica. Inclusive, alguns anos atrás, a gente teve uma Copa do Mundo que teve uma bola que se chamava Jabulani. Jabulani, lembra do Jabulani? A bola que mais fez curvas na história do futebol. Exato, né? Os goleiros adoravam, Sim. né? Você percebe que foi uma bola que marcou realmente as Copas do Mundo. Porque dificilmente as pessoas lembram os nomes das outras bolas. Todas as bolas tinham um nome, mas a Jabulani foi a que mais marcou. A Jabulani fazia uma referência a Jabulon, que é essa trindade maçônica cultuada dentro da própria sociedade da maçonaria. E aí, a gente tem Javé, Baal e Osíris. No dia em que Donald Trump bombardeou o Irã, houve
um ritual de sacrifício a Baal, que é um dos pontos dessa trindade, em uma escola onde mais de 175 crianças e jovens, a maioria meninas, inclusive isso foi num sábado, perderam suas vidas. E o que a gente olha isso? Donald Trump, ele bombardeou ali o Irã no dia 28 de fevereiro de 2026. 3 dias antes de uma lua de sangue. A lua de sangue ocorreu no dia 3/3 de 2026. Olha a numerologia. O número 33 é o mais alto grau maçônico. E diversas vezes a maçonaria vai usar como assinatura o número 33. Você, na época da pandemia, possivelmente você não vai lembrar, pode ser que algumas pessoas em casa lembrem aí, mas a mídia divulgava os números das pessoas contaminadas pelo Covid, sempre iniciando por 33. Inclusive tem uma compilação de vídeos que eu fiz, sim. Em Minnesota, 33 pessoas foram contaminadas. Na Flórida, 33 casos do Covid. Começou assim, entendeu? Porque é uma assinatura maçônica. Você vai ver, quando você começa a ver, Vilela, você vê o 33 em tudo quanto é lugar, porque está debaixo de uma influência maçônica. Donald Trump bombardeou o Irã dia 28 de fevereiro, 3 dias antes de uma lua de sangue. A lua de sangue ocorreu no dia 3/3. Exatamente no dia da lua de sangue, faltavam 303 dias para o fim do ano. E sabe quais foram os 3 países que viram a lua de sangue de uma forma mais clara? Não. México, Estados Unidos e Canadá. Sabe que horário? Foi o ápice da lua de sangue? Às 3h33 da manhã. Para, velho. E 3 horas da manhã dizem que é o horário do demônio, né? Então. Que é o horário do... Já acordou 3 horas da manhã? Algumas vezes. Fico com cagaço. Você olha no relógio 3 da manhã e você fala, mano... Eu já nem durmo mais. Na hora que eu acordo, eu já levanto. Eu já ligo a televisão e falo, se o capeta quiser assistir junto, assiste agora. Porque eu não vou dormir mais, não. É isso aí. Hein? E é curioso porque México, Canadá e Estados Unidos foram são os 3 países que vão sediar, se é que vai haver Copa ainda, né? Pois Copa desse ano. Eles vão sediar a Copa do Mundo. Então, é curioso a gente ver tudo isso acontecendo lá. Mas tem mais. Quando a gente fala de maçonaria, não é só o número 33 que influencia. O número 911 é um número que remete a Bafomé, o bode que a gente falou. Por quê? O bode, ele é um ser superior dentro da maçonaria. Inclusive eu trouxe um vídeo, será que a gente consegue rodar, de um ex-maçom falando a respeito da adoração de Bafomé, porque aí eu consigo contextualizar. A gente pode rodar o vídeo que eu trouxe aí, Vilela? Cara, ele é um ex-maçom. Ele saiu e resolveu revelar algumas coisas que aconteciam lá dentro. E ele vai falar a respeito de como é a adoração de Bafomé. Então, se eles conseguirem colocar pra gente aí, isso vai ser muito bom para eu poder contextualizar isso que eu tô falando. Bafomé, ele é tido dentro da maçonaria com o número 911. O número 9 vem antes do número 10. 10 remete a Deus, o Criador. É o alfa e o ômega, o 1 e o 0. Quando a gente fala do número 9 e do número 11, a gente tem... Você liga pra polícia? Exatamente. Lá nos Estados Unidos? Quando você precisa de um socorro lá, você liga pra Bafomé, na verdade. Nossa, número 9 e 1. Porque é um país que tem uma grande influência maçônica. 9 vem antes de Deus e o 11 vem depois. Então você tem algo que tá, teoricamente, acima, né? Abaixo e acima, ou antes e depois. Essa é a numerologia do próprio Bafomé. Eu trouxe esse vídeo aí, para que o pessoal pudesse entender aquilo que a gente falou no início aqui do podcast, que é como muitos dos maçons, eu tenho certeza que no chat deve ter um monte de gente me xingando aí, falando, cara, você tá maluco, não é nada disso, eu sou maçom, meu marido é maçom, meu pai é maçom, eles não fazem nada disso. Não... Já ouvi várias pessoas também falando porque isso. Muitos não imaginam, né, que isso tá rolando, entendeu? Como a gente falou do número 9 e 1... O Viper tá aí com o vídeo já, né? Tá? Boa, coloca o vídeo aí pra gente. Vamos lá. Você vai comentando, então? Quando você quiser que pare, é só falar pra eles, ele para e você comenta. Beleza, pode rodar. Tá no começo, o Klaus? Tá. Então vamos lá. Quem é esse cara? Quer dar uma pausa aí? Isso. Esse cara aí, ele é um ex-maçom. Ele saiu da maçonaria e resolveu expor muitas das práticas que ocorrem lá dentro. E ele era um nível alto. Nível alto da maçonaria. Ele chegou no grau 29 e decidiu fazer a escolha dele. Porque o que ele está falando para nós é que quando o candidato chega no grau 29, ele precisa fazer essa escolha. Então, muitos dos maçons nem sabem o que acontece porque eles ainda são de graus mais baixos. Então, você vê que ele está falando sobre o próprio Bafomé.
né? Quando o candidato chega no grau 29, ele é levado ao centro da loja, onde ele vai precisar fazer essa escolha. Ele fala a respeito do que é luciferino e o que não é. O que é satânico e o que não é. E aí, agora ele vai trazer o ápice da informação. Tem que se prostrar na frente de uma imagem, é isso? Exatamente. Existe uma escolha. Você prefere se prostrar diante da luz, que ele fala de Bafomé, porque Lúcifer é o portador da luz. É aquele que traz a luz. E lá não é vendido como uma coisa ruim. Na verdade, é sabedoria, é isso? Da mesma forma que Salomão diz que recebeu sabedoria e riqueza de Deus, a gente lê na Bíblia que Salomão adorou diversos outros deuses, menos o Criador, principalmente no fim de sua vida. Salomão foi um cara que adorou a Astarote, adorou a Moloque. Moloque requeria sacrifícios de bebês. Ô, louco. E Salomão, é bem claro ali que ele era um adorador de Moloque. E de onde ele recebeu tal sabedoria? Uma pergunta que eu faço para as pessoas que falam assim, não, Salomão, ele recebeu sabedoria de Deus. Era um homem muito sábio. Mas eu falo, se ele era tão sábio assim, por que ele foi adorar outros deuses? À luz de Bafomé, caso ele queira chegar até o grau 33. E por que eu falei isso? Eu estava falando ali da lua de sangue, da guerra, porque o número 91, que você citou, Vilela, como número de emergência dos Estados Unidos, lembrando, né, sobre isso, que é uma referência a Bafomé, ele está tendo influência total nesse duelo entre Estados Unidos, Israel e o Irã. Você sabia que no momento em que Donald Trump bombardeou o Irã, ele foi para o 119º, ó, 119º é o número 11 e o 9 invertido. Então ele foi para o 119º Congresso e às 9h11 fez um discurso. Ô, louco. Cara, 9h11 da manhã, fazendo uma referência ao número 9 e 1. Ele fez um discurso dizendo que bombardeou o Irã. Olha que interessante. Tem algo que vai além. Donald Trump, na sua campanha, o boné 45 e 47. Ele foi o 45º e o 47º presidente dos Estados Unidos. 4 mais 5, 9. 4 mais 7, 11. Donald Trump... é bizarro isso, velho. Demais. Ele é o cara que veio representar isso com todas as cores para o mundo ver. Olha do outro lado ali. A gente tem a foto de perfil do Donald Trump. Sim. Do lado esquerdo do rosto dele, na parte azul, tem 9 estrelas. E do lado direito, 2 listras representando o número 11. Tudo isso vai remeter também ao 11 de setembro, que ocorreu lá em 2001, Sim. com as Torres Gêmeas. Donald Trump, poucos sabem, ele é um cara que nasceu numa lua de sangue, no dia de um eclipse lunar, da mesma forma que nós tivemos a lua de sangue no dia 3 de 2026. Existe um cara que também foi maçom, altamente satanista, que é chamado de Aleister Crowley. Sim. Provavelmente você já ouviu falar sobre ele. E ele criou um livro, ele escreveu um livro que se chama Moon Child, ou seja, a criança da lua, que é uma criança que nasceu em um dia de lua de sangue e ela, teoricamente, tinha poderes sobrenaturais diferentes das outras pessoas. Esse livro, ele é quase que uma referência subliminar ao próprio Trump. E é um dos caras que é completamente influenciado pela sociedade maçônica, ele representa isso muito bem, tanto é que a gente vê aí o número 9 e o 1 trazido por ele de diversas formas. O discurso de Trump, no 119º, né, às 9h11, durou 1h47. O que é isso? O número 47 é a abertura dos graus no compasso maçônico. Então, é o quanto eles estão abertos. Isso, 47 graus. Por isso que você também vai ver muita referência ao 47. Poucas pessoas sabem disso. Então é o número 33, é o número 9 e 1 e o 47. Em quantos segundos Donald Trump capturou Nicolás Maduro lá na Venezuela, você sabe? Não. 47 segundos. Ah, para! Capturou Nicolás Maduro em 47 segundos. E Donald Trump é colocado hoje por Israel como o cara que veio salvar, de certa forma, eles e trazer a paz a Israel. Eles colocaram a imagem de Trump em umas moedas que foram cunhadas já como uma preparação para a construção do 3º templo de pedra. A gente falou do 1º templo lá de Salomão e agora o 3º templo em Israel é a negação completa de Cristo. Por quê? No início aqui do nosso episódio de hoje eu falei que Cristo, o corpo de Cristo, espiritualmente falando, é o verdadeiro templo.
e que todos nós que somos cristãos fazemos parte desse corpo de Cristo. Israel hoje nega Cristo, da mesma forma que negou há 2000 anos atrás. Eles nunca aceitaram que Cristo é o Messias. Netanyahu, há uns dias atrás, ele fez um discurso falando sobre a vinda do Messias, que inclusive foi um vídeo que ele apareceu ali com 6 dedos. Exato. Né? Então naquele vídeo ele estava falando a respeito do Messias. Por quê? Eles pretendem, ou eles esperam, né, a chegada desse Davi, que é o Messias judeu, para reconstruírem esse terceiro templo. E esse terceiro templo vai ser físico, porque estamos falando, de certa forma, da sociedade dos construtores. Eu vou trazer algo bem bacana agora. Vamos para o nosso próximo estudo aí, que vai falar um pouco mais de Donald Trump e de toda a simbologia maçônica dele. Tá. Donald Trump, no final do ano de 2025, ele foi para o Japão. E ele falou ali com a primeira-ministra do Japão e, por sinal, remete mais uma vez a um encontro maçom. Olha naquela primeira imagem ali que ele está encontrando 2 colunas, ela. O chão xadrez. Isso. Que Atrás mais? a gente tem o arco royal. Essa foto que eles fizeram parece que não, né? Mas é algo completamente planejado. Estados Unidos e Japão se unindo e mostrando ao mundo que essa reunião é uma reunião que tem influência maçônica. Ou seja, tanto ele quanto ela aí são 2 meras marionetes. Quem está no controle é aqueles que estão ali coordenando todo esse cenário que eles estão. O piso xadrez ali embaixo, as 2 colunas lá atrás, o arco royal, e tudo isso tem um significado gigantesco. Porque a gente está falando de o sistema maçônico controlando o sistema político. Né? Vamos rolar mais um pouco aí a imagem para baixo, por favor. Nesse arco royal, a gente vê uma referência ao zodíaco, que, por incrível que pareça, também tem, de certa forma, um envolvimento com a maçonaria. Eles cultuam deuses pagãos, eles têm envolvimento com símbolos do zodíaco, com signos. Eles atiram para tudo quanto é lado, menos para o Messias, quando a gente fala, menos para Cristo. Eles vão atirar para o bode, eles vão atirar para o zodíaco, eles vão atirar para a trindade pagã e por aí vai, menos para o zodíaco. Provavelmente você já viu presidentes fazerem esse gesto. Inclusive, o próprio Lula já fez também, junto com eles. Donald Trump, a primeira-ministra ali do Japão. Esse é um gesto, é mais um dos gestos maçônicos. Chama a cadeia da união ou a corrente da união. Chain of Union. Onde eles representam o Ouroboros. Já ouviu falar do Ouroboros? Sim. A cobra que come o próprio rabo. Exatamente, a cobra enroscadiça. É algo que representa o infinito. Ela não tem fim, ela está sempre comendo ali o seu próprio rabo, ou em um círculo, ou em um 8, né? Que é o símbolo do o pessoal infinito. conhece como símbolo do infinito hoje. Esse símbolo é utilizado na maçonaria para fazer essa corrente da união, para mostrar o poder que eles têm e a vitalidade, algo que não se acaba, né? Da mesma forma que a gente viu o desenho do compasso, que é algo circular, e presidentes hoje fazem isso. Por que eu trouxe essa informação aqui? Para mostrar mais uma vez que o sistema não religioso, não só as forças armadas, mas o sistema político também é completamente influenciado pela maçonaria. Vamos passar para o próximo aí? Boa. Aí a gente tem algo que vai além, ô Vilela, dentro da maçonaria. Se chama Skull and Bones. Já ouviu falar disso? Já falamos bastante aqui. Cara, Skull and Bones é hoje um braço dentro da maçonaria. Eles têm aquele símbolo ali que traz uma caveira, né? Caveiras e ossos, traduzindo para o português. Um número que é o número 322. O que significa? O número 322 nos remete ao livro de Gênesis na Bíblia. Capítulo 3, versículo 22. E vai falar a respeito da queda de Adão, a queda do homem pelo pecado. A gente falou do pecado, da dualidade de Bafomé. Mostra o homem agora ele é um ser mortal. Ele não seria mais como Deus, por exemplo, que poderia viver eternamente. O homem agora ele caiu. Então ele remete mais uma vez ao pecado, à queda de Adão e à queda da humanidade toda. Porque, querendo ou não, todos nós hoje morremos fisicamente. Sim. Quando Deus chega para Adão e Eva e fala assim, vocês não podem comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Quando ele fala da morte, ele não está falando da física, ele está falando da morte espiritual, que é a principal. E eles não acreditam e comem do fruto. Então, quando eles comem, eles passam
a morrer espiritualmente. Exato. Cristo, ele veio para reverter essa situação, né? Ele veio para fazer com que você possa ter, pela graça, a vida eterna. E aí, quando os Skull and Bones trazem o número 322, eles estão fazendo uma referência a Gênesis no capítulo 3, versículo 22, que vai falar ali sobre a queda do homem, né? Então, quando a gente tem isso aí, a gente sabe que não é algo bom. Por quê? O Skull and Bones e esse símbolo dos braços cruzados representam eles também, que é o X, né? Ele faz um chamado àqueles que não têm sentimentos. Se você tem pessoas que estão no poder, controlando as cordas das marionetes, sem sentimentos, então você pode saber que o negócio vai ser brutal, vai ser cruel, porque o cara não... Você fala assim, não tem o sentimento, cara, eu vou fazer da forma que eu achar melhor. Então você não vai ter piedade de ninguém, você não tem pena de ninguém, você vai seguir passando por cima de tudo, de todas as formas, para cumprir o objetivo. E são esses caras hoje que estão no poder. George Bush, por exemplo, que saiu bastante nos arquivos Epstein. Ele é um Skull and Bones assumido. Inclusive, em uma das entrevistas, um repórter pergunta para ele... Crowley, né? Faça tudo, que tudo é dentro da lei, né? Tudo está dentro da lei, porque Crowley era um satanista e também era um grande maçom. E provavelmente parte do Skull and Bones. Tá. Né? Hoje a gente tem ali... Você tá falando de quem antes? George W. Bush. Ah, tá. Ele é um maçom assumido, o Skull and Bones assumido, né? Que em uma entrevista, o jornalista perguntou para ele: e o Skull and Bones, número 322, o que você tem a dizer? Que é lá de Yale, nos Estados Unidos, né? Aí ele falou: isso eu não posso falar. Aí eu falei: como assim você não pode falar? Tá? Ele falou: é algo tão secreto que eu não posso falar. Ué? Alguns dias depois, esse cara apareceu sem vida, apareceu morto. Disseram que ele teve um ataque cardíaco. Mas são sempre as mesmas desculpas, né? O ataque cardíaco, o overdose ou o cara tirou a própria vida. Já que a gente tá falando de Donald Trump, falar um pouco da guerra, vamos falar sobre um fato que aconteceu no ano passado. Charlie Kirk. Isso, o assassinato. Você lembra dele? Lembro. Charlie Kirk, se eu te falar que, na minha opinião, Charlie Kirk está bem vivo e muito longe de todo mundo e vendo a vida normal, você acreditaria? Não. Não. A gente viu o que aconteceu com ele. Só se foi um efeito especial muito bem feito, né? Cara, Charlie Kirk, não é curioso? 33 horas foi o tempo que durou a busca para que encontrassem o atirador de Charlie Kirk. A gente tem novamente ali o número 33. A gente tem já uma assinatura maçônica logo nessa matéria aí que eu trouxe para mostrar pro pessoal. Então, o número 33, ele já mostra que o negócio tá estranho. Quando você vê algo dessa forma assim, ô Vilela, 33 horas foi o tempo que durou a busca para que encontrem o atirador de Charlie Kirk. O nome do atirador era Tyler. Dentro da maçonaria, Tyler é o nome do guardião do templo. Ah, é? Tudo que aconteceu envolvendo Charlie Kirk, aquilo que a gente assistiu ali, foi tudo completamente ensaiado. Foi uma jogada maçônica que mostrou um ritual que vai fazer uma referência a todos nós contra o fim da nossa liberdade de expressão. Charlie Kirk, ele estava com uma camisa branca, onde tinha a palavra freedom no peito, que significa liberdade. Tomou um tiro no pescoço, que significa o fim dessa liberdade. O sistema avisando a população que essa liberdade vai chegar para todos. George Floyd, há muitos anos atrás, aquele que morreu sufocado. Perdeu sua vida com o joelho do policial no pescoço também. Percebe que ambos foram afetados no pescoço? Porque ali ele está falando que o fim da liberdade de expressão vai chegar para todos. Tanto para o sistema político, quanto para o mundo civil, para brancos, para negros, para todos. Charlie Kirk foi só mais um passo nessa agenda. Olha que interessante. Pouco antes do tiro de Charlie Kirk, a gente tem ali 3 bonés. Esses 3 bonés, cada um deles tem o número 47. Sim. A gente falou sobre os graus do compasso maçônico. A abertura 47 graus. De 47 graus. 4 mais 7 é 11. Então a gente tem 11 mais 11, que dá 33. 33 horas foi o tempo que demoraram para encontrar o assassino de Charlie Kirk. 33 minutos ou 33 horas? 33 horas. Tá. 33 horas, tá? Demoraram para encontrar o Tyler lá, que era o assassino de Charlie Kirk. Antes dele tomar o tiro, a gente tem os 3 bonés. 3 fileiras de bonés com o número 47, que remete ao número 33. E existem glitches. Naquela época, o pessoal não estava tão acostumado como hoje. Hoje, o Netanyahu, por exemplo, há alguns dias atrás, ele foi
dá a mão para uma pessoa e o anel sumiu do dedo dele. O Charlie Kirk também, no vídeo do tiro, o anel passa de um dedo pro outro. Ah, para. Sim, só que ali o pessoal não estava tão acostumado com a inteligência artificial, entendeu? Era o começo de tudo aquilo. Foi em setembro, foi no dia 10 de setembro de 2025. Um dia antes do 11 de setembro. E 33 dias antes do aniversário de Charlie Kirk. Você vê que a numerologia bate. A mulher dele, quando foi no seu velório, e que inclusive o rosto dele não apareceu, só apareceu a imagem dela colocando as mãos sobre as mãos dele, eram umas mãos plásticas que as pessoas desconfiaram, não sei se você lembra disso. Não, mas a mão tava estranha? A mão não tava do tamanho da mão do Charlie Kirk, que era um cara alto. Sim. Tava uma mão quase do tamanho da mão dela. Isso daí já mostrou que era um manequim ali, não era um corpo mesmo. E nas mãos dela, ela tava usando um anel que tinha um G. O G representa o Gadu. Você vê que no símbolo do esquadro do compasso ali, que a gente colocou... tem esse G no meio. Tem um G. O G representa o Gadu, que é o grande arquiteto do universo. Então, o que mostra toda a numerologia do 47, 47, 47, 36, o G, tudo isso nos remete a um domínio e controle maçônico da situação. Foi tudo, na minha opinião, uma grande jogada ensaiada. Foi tudo uma jogada de teatro. Esse é o símbolo principal das notas de dólar. Agora vamos falar sobre outros que estão ocultos ali por trás. Do outro lado, a gente tem o símbolo de um pássaro. É uma águia que representa ali o poder ali dos Estados Unidos. Nesse pássaro, nós temos 13 estrelas. Representam 13 famílias que hoje controlam e governam o mundo. Embaixo da pirâmide, que a gente falou aí na nota, nós temos uma escrita em algarismos romanos. Essa escrita traz o número 1776. Você consegue ver M, D, C, exatamente embaixo da pirâmide, na base da pirâmide. Eu coloquei grande ali, ó, para ficar mais fácil pra gente ler. Tá. Ó, M, D, C, C, L, X, V, I. Esses algarismos romanos, eles representam o número 1776. Vamos falar que é a independência dos Estados Unidos, mas também é a data de fundação da Sociedade dos Illuminati. Quem são esses Illuminati hoje? Que quando a gente fala Illuminati, as pessoas veem isso como uma grande teoria da conspiração. São 13 famílias que controlam e governam o mundo hoje. E que têm influência acima da própria maçonaria, como se eles controlassem os cabeças da maçonaria. Então imagina, se a gente está falando que a maçonaria já controla as forças armadas, a política, a religião, imagine os caras que estão acima deles controlando eles. É realmente uma pirâmide de poder. Por isso que acima a gente tem um olho, né? Quando a gente olha aí, sobe só um pouquinho, por favor. Vamos voltar só um pouquinho lá em cima. A águia representa a ordem pelo caos. Dentro da maçonaria, esse símbolo dessa águia que tem, na verdade, o pássaro, né, que tem as duas cabeças, ela traz uma pirâmide com o número 33 no peito e representa a ordem pelo caos. Por isso que o sistema hoje é completamente desalinhado. Para que eles possam alcançar o objetivo dessa nova ordem mundial, eles precisam de um caos. Criar um caos. Criar um caos para conseguir uma ordem. E quem controla esse caos e essa ordem são essas 13 famílias. Na pirâmide, ô Vilela, além da frase ali embaixo, novus ordo seclorum, existe outra frase ali em cima. Vamos ver se ele consegue dar um zoom aonde a gente está vendo aquela estrela que parece a estrela de Israel, que eu fiz ali embaixo, ó, ao lado das 13 famílias. Sei. Você consegue aproximar só um pouco mais para a gente ver? Isso, essa aí mesmo. Se a gente colocar esse hexagrama, que é essa estrela de 6 pontas, encaixando na pirâmide da forma que eu encaixei aí, a gente tem ali Anuit Coeptis, né, ali em cima, né, que é uma frase que é como se dissesse assim, ele está nos apoiando, Deus, como se Deus, ou o olho que tudo vê, apoiasse os objetivos da agenda, né, os objetivos dessa nova ordem secular aí. Então, quando a gente encaixa esse hexagrama, que é um símbolo sionista, que é o símbolo das 13 famílias que estão acima da maçonaria, você também encontra a palavra maçom, né? Mason, ali em cima. Cada um dos pontos desse hexagrama... Pega uma letra. Isso, vai pegar uma letra
E juntando, você encontra de forma subliminar a palavra Mason, que no caso é maçom em inglês. Tá? Então são segredos ocultos que existe aí nessa nota de dólar. Ao lado, na imagem do lado, nós temos o planeta Saturno. O planeta Saturno, ele tem um hexagrama de forma subliminar. Tanto é que fala um cubo de Saturno. Aquele símbolo que tem ali é um símbolo real que existe mesmo no planeta. Ah, é? Ele tem seis pontas, né? E faz referência ao hexagrama, que justamente é o mesmo que está na bandeira de Israel, que eu coloquei aí do lado. A estrela de 6 pontas. Desse Estado de Israel que nós temos atualmente, que é um Estado completamente sionista. E onde é que a gente interliga tudo isso? Você viu que isso está interligado ali na nota de dólar, trazendo a mensagem subliminar da maçonaria. Pode afastar agora um pouco. Você vê que tem isso no planeta Saturno. E é por isso que, por exemplo, na capa da revista The Economist de 2025, você tem a imagem de Saturno lá em cima, onde eu coloquei a seta. Tá vendo? E como Saturno é representado? Aí eu já vou puxar para um lado pesado aqui. Né? Uma teoria mais pesada. Saturno é representado como aquele que devora os filhos. E, de certa forma, a gente está falando de algo que Jeffrey Epstein praticava junto com pessoas da elite. Porque quando a gente olha os arquivos Epstein, a gente via que eles realmente estavam devorando crianças, devorando bebês. Eu estou falando de forma literal. A gente está falando de canibalismo mesmo. Porque são adoradores do próprio Saturno também. Jeffrey Epstein, ele também era um judeu. Ele era um sionista. Ele fazia parte disso. Eu não estou falando que todos os judeus fazem isso. Estou falando que existe um culto ligado a tudo isso. Né? Práticas de culto que algumas pessoas praticam ainda até os dias atuais e que tem base em tudo isso que eu estou mostrando de forma secreta e de forma subliminar. Se a maçonaria não tem nada demais, por que esconder tanto? Isso não aumenta mais a desconfiança da galera? Dizem que não é sociedade secreta. É discreta. Discreta. Eu penso da mesma forma. Se eles não têm o que esconder, por que escondem? Né? Se não têm o que esconder, por que escondem? Porque, por exemplo, as mulheres não podem fazer parte e dizem que o que ocorre lá dentro é igual em Las Vegas, né? O que acontece em Vegas fica em Vegas. O que ocorre lá dentro das lojas maçônicas, nem as mulheres dos caras podem saber o que acontece. Então, assim, se não tem o que esconder, por que escondem? E por que quando sai um ex-maçom, como foi o senhor que a gente mostrou para trás ali no vídeo, eles descredibilizam, eles dizem que é mentira, que nada disso ocorre, que tá tudo bem lá dentro, e acabam não dando explicação nenhuma sobre símbolos, sobre números, sobre adoração, por exemplo, com o próprio bode e por aí vai. Então eu penso exatamente isso. Se é tão secreta a ponto de não ter segredos, por que é secreta? Pois é, e a Camila mandou uma aqui bem interessante pergunta. Por que se é para esconder esse poder todo, eles deixariam pistas em filmes e símbolos espalhados? Não seria mais fácil só esconder tudo? Perfeito. Excelente pergunta, hein, Camila? Quando a gente fala de números, símbolos, pistas ou mensagens subliminares, e a gente vê isso bastante em filmes de Hollywood, filmes da Disney, por exemplo, a gente percebe que eles estão trabalhando com a normalização de tudo isso na mente das pessoas. Eles estão querendo que você se acostume cada vez mais com esses símbolos, que são símbolos que trazem, de certa forma, a energia e a frequência dos planos de todos eles. Portais? Como se fossem portais? Quase isso. Por exemplo, o símbolo da pirâmide com o olho nas notas de dólar, ele traz a energia dessa nova ordem mundial, dessa nova ordem secular. Ele faz com que você esteja, de certa forma, recebendo isso e se acostumando com todos esses símbolos. Por isso que a gente vê isso muito de forma subliminar em filmes, em jogos de videogame, em clipes musicais. Cada vez mais esses caras vão expondo seus símbolos para que a população se acostume com tudo isso. A Amanda mandou uma aqui. Thiago, você acha que a verdade libertaria as pessoas ou causaria mais caos ainda? Eu sempre penso que a verdade libertaria as pessoas. Por mais bizarra que ela seja, tem que desmascarar. Exatamente. Cara, você foi perfeito na colocação dessas palavras. Por mais bizarra que essa verdade seja, ela teria o poder de libertar ainda mais as pessoas desse sistema. Porque viver num sono profundo, viver nessa inércia, faz com que a gente seja apenas parte do jogo. Somos peões num jogo de tabuleiro. Então, é igual o mito da caverna de Platão, Vilela. Você já viu o mito da caverna de Platão? Sim. Ele representa a Matrix que a gente vive. Fica 3 carinhas
sentados numa rocha. Atrás dessa rocha tem 1 ou 2 ali que ficam com imagens que fazem sombra na parede para iludir. Fogueira no meio deles, né? Isso, exatamente, essa imagem mesmo. Mas um deles conseguiu escapar e sair e ver quanto o mundo real é muito mais bonito, belo e melhor do que essa Matrix a qual aquela minoria de pessoas usou para aprisionar aqueles ali que acabaram se acostumando a ver aquilo e então... Para eles aquilo era o mundo real, né? Isso, exatamente isso. Então eu penso assim, sempre a verdade vai libertar. O Igor mandou uma pergunta aqui até um pouco pessoal pra você, tá, Thiago? Boa, existe alguma teoria que você não acreditava e que hoje você viu que foi comprovada a verdade ou que você começou a acreditar? Pô, tem várias aí que estão... Nossa, cara. Olha, pra ser sincero, a que mais doeu em mim, assim, que eu relutei pra acreditar mesmo, foi dos caras comendo bebês, cara. Essa daqui, Pô, eu não conseguia acreditar como é que eles faziam isso, sabe? Eu sei... Eles faziam isso, mas assim, eu lutava pra acreditar porque é algo muito bizarro, cara, é muito sinistro. E aí quando você vê, por exemplo, a gente viu nos arquivos Epstein, eles falando sobre isso e dizendo que tinha gosto de cream cheese, porque existia leite materno ali, ou fórmula, as entranhas de um bebezinho. Então, isso foi muito bizarro. Assim, eu relutei pra acreditar nisso, mas hoje... eu enxergo que é realmente uma grande realidade e faz parte de todo esse ritual que eles fazem aí, a Moloch, a Baal, a entidades satânicas que esses caras cultuam. Inclusive a adoração a Saturno, né? Como a gente viu ali, que é uma grande referência a tudo isso. A Renata mandou uma aqui também bem legal. Você já teve medo de mexer com certos assuntos e acabar mexendo com pessoas muito poderosas? Olha, eu sempre fiquei receoso, né? Principalmente não por mim, mas por causa da minha família mesmo. Então, eu costumo ter muito cuidado. Por exemplo, eu vivo como um fantasma hoje, Vilela. Eu não sei nem como vocês conseguiram o meu contato. É mesmo? Eu vivo como um fantasma hoje. Mas assim, eu só vou em lugares que realmente eu confio. Por exemplo, eu confio em vocês aqui. Confio muito no Vilela, no pessoal aqui, então eu venho. Mas, cara, até hoje, em toda a carreira, podemos dizer assim, desde que eu comecei na internet... já faz quase 13 anos aí, a maioria dos convites que eu recebia, assim, eu recusava. Eu ia ficar meio receoso. Cara, será que esse cara faz parte disso ou daquilo? Então, eu não sabia. Às vezes é uma armadilha, né? Tipo assim, o cara tá incomodando, falando disso, tá enchendo o saco aqui, vamos de certa forma atrair ele aqui pra dar um fim. Então, eu tomo muito cuidado onde eu piso, assim, nos lugares que eu vou, justamente por trazer essas informações que algumas pessoas podem não gostar dessa exposição, né, de trazer isso tudo à tona. A Fernandinha mandou uma pergunta, cara, uma pergunta maneira mesmo aqui. Ela falou assim, eu fico paranoica analisando símbolos em filmes, clipes e etc. Como você diferencia quando é viagem ou quando é algo real mesmo? Quando eu vejo muita informação conjunta, eu já começo a entender que aquilo ali é real. Proposital. Quando tem algo muito desconexo assim, aí eu penso, cara, pode não ser pra viagem, sabe? Pode não ser isso, mas, por exemplo, o lance do Donald Trump que a gente falou. Cara, o cara fez um discurso no 110º congresso, 119º congresso. A gente tem o número 9 e o invertido. A foto do cara tem 9 estrelas de um lado, 2 listas que remetem ao número 11 do outro, nas redes sociais. O boné que o cara usou na campanha, o número 45 e 47 que remete ao 9 e o 1. O discurso do cara começou às 9 horas da manhã e 11 minutos. É muita coincidência pra você falar que é mera coincidência. Então, quando eu vejo isso, eu falo, não, isso aqui é algo planejado, não é viagem. Agora, você tá assistindo lá um filme, de repente aparece uma imagem, ou uma fala, ou um número que tá completamente desconexo de todas as outras coisas. Então ali eu penso assim, pode não ser, eu dou esse desconto. Esse desconto, boa, dou esse desconto. Temos mais 2 perguntas aqui, tá? Manda. O Gil trouxe uma. Esses graus da maçonaria, você acha que no topo realmente tem conhecimento escondido ou é mais status? E podem existir graus além desses que ninguém abaixo tem conhecimento? Tipo, além do 33? Isso, mas que ficam ocultos só pra quem tá em graus mais altos. Olha, eu acho que não. A maçonaria vai até o 33º grau. Mas, como eu disse, eu acredito que existem pessoas que estejam acima da sociedade discreta que é a maçonaria. Então tem gente acima que tá mandando nos caras que estão abaixo, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem o grau 33. Mas acima deles, a gente tem, por exemplo,
os sionistas, a gente tem as famílias que mandam no mundo. Esses caras estão acima da pirâmide. Vamos colocar uma imagem na tela aí que calhou perfeitamente com isso que a gente está falando. Essa imagem mesmo. Essa é essa hierarquia que eu tô falando. Pra galera entender, talvez vai ter muita gente aqui que nunca viu essa imagem. Eu ilustrei ela com uma pirâmide com um olho que tudo vê lá em cima. Olha que interessante, Vilela. Lá embaixo, a gente tem as ovelhas ali. Entre aspas, assim, né, como nós somos vistos pela própria elite, é o gado. Né, a massa, a população em geral, onde as pessoas vão estudar, trabalhar, se aposentar, elas têm dívidas, elas possuem dependências, consomem bastante. Acima da população, que são os escravos pela dívida, nós temos o controle mundial dessa população. Ele é dividido em 4 partes: o governo, a religião, a educação e a mídia, que faz o controle de toda a narrativa. Quando você controla a mídia e suas narrativas, controla a educação, a religião e a política, que é o governo, você controla praticamente tudo. A maçonaria, hoje, ela controla isso. Ela controla a política, a religião, como nós vimos, e controla, de certa forma, a mídia e a educação nas escolas. A educação, por exemplo, ela foi muito modificada pela família Rockefeller há anos atrás. Então a gente tem esse controle. Um pouco mais acima, e conforme a gente vai subindo na pirâmide, ela vai estreitando, né? Ela vai diminuindo, e nós vamos encontrando pessoas ali que estão acima nesse escalão. Não só da maçonaria, mas que estão acima dessa maçonaria. E aí a gente tem o controle de recursos, né? Falando sobre energia, itens de consumo, as comunicações, combustível, e por aí vai. Depois a gente tem o sistema financeiro, que é o controle da grana, do dinheiro, do crédito. Acima disso, grupos de reflexão, que eu coloquei ali. Mais acima, Comitê dos 300. Olha como a gente já vai estreitando tudo. O Conselho dos 13, que são os representantes dessas 13 famílias. E a coroa. Quando a gente chega na coroa, a gente tá falando de um único líder mundial. É o cara que um dia... Das cartas. Exatamente. Mas que dá ou que vai dar? Ele pode ser visto como um anticristo quando a gente fala da Bíblia. Ele pode ser visto como um único líder global quando fala do sistema político. E está instaurando essa nova ordem mundial, né? Instaurando a nova ordem. Da mesma forma que Nimrod tentou instaurar lá, foi destruído, e agora eles voltam com força total, usando a tecnologia para reparar o que aconteceu ali entre Deus e Nimrod, e implementar a nova ordem mundial, a nova ordem secular. E é a base da pirâmide da nota de dólar, né? Novus Ordo Seclorum, é o que está escrito ali, justamente com a pirâmide de ouro que tudo vê. Você vê como tudo se encaixa? Total. Manda. A última pergunta que eu vou trazer pra vocês aqui, essa aqui eu quero ver como é que vai ser responder, hein, Tiagão? Boa. Pode Tiago, mandar. considerando que a vida só existe pois coisas aconteceram em tempos específicos e em probabilidades baixíssimas, essas coincidências podem não ser coincidências? Perdão, essas coincidências podem realmente ser coincidências? Ah, tá. Peraí. Repete de novo. Vamos ver, vamos ver se eu entendi essa pergunta. O que eu entendi que o Lucas Pereira perguntou aqui seria basicamente: Tiago, coisas muito pontuais precisaram acontecer na evolução humana pra gente chegar onde a gente tá. Que se fosse um dia diferente não seria, né? Mais ou menos isso que eu entendi. Então, essas coincidências podem não ser coincidências? Pode ser alguma coisa que foi criada uma teoria em cima? Mais ou menos isso que eu entendi que ele perguntou aqui. Mas, cara, aqui não tem como saber, mas de quais coisas será que ele tá falando especificamente? Isso que eu gostaria de entender. Vocês tiveram alguma noção disso, mais ou menos? Você consegue... O que você enxerga disso aí? Eu enxergo que ele tá falando da questão da simbologia, assim, da camiseta do Brasil, dessas coisas, assim, ser só uma coincidência mesmo e não algo planejado. Né? Tá. Ah, beleza. Vamos pegar um exemplo, então, a camisa do Brasil de novo. É como você falou, ela não passa só pela mão de um cara ali ou de um estagiário que, eu fiz aqui essa mancha aí e passou. Para isso vir a público... e chegar a estar pronta para o consumo da população, isso passou pela mão não só de 1 ou 2 pessoas, mas de várias. Né? Vários designers olharam ali, algum superior responsável olhou e falou, cara, tá ótimo isso aqui. E não é possível que nenhum deles tenha visto aquela silhueta que qualquer pessoa que bate o olho ali já fala, cara, parece uma espécie de diabo ali, um satanás, alguma coisa assim, ou até mesmo quem tem um pouco mais de conhecimento, um bode ali com chifre, com as orelhas. Não é possível que nenhum deles tenha visto. Então, claro, ao longo da história,
pode acontecer de ter acontecido coincidências, Mas assim, eu acho, no meu ponto de vista, eu acho difícil. Eu acho que a maioria disso, quando chega para nós, não é coincidência. Já é algo planejado mesmo e com todo esse potencial de mensagem subliminar, de energia, de simbologia, numerologia e por aí vai. Aqui foi. Foi. Thiago, é isso, cara. Agradecer demais aí pelo papo. Foi bem elucidativo, bastante coisa. Sei que vai surgir bastante coisa nos comentários. Aliás, coloquem, né? Símbolos e outras coisas que vocês acharem em alguns lugares para deixar mais completo o episódio. Ajuda a gente nos comentários aí. E agora é contigo aí. Divulga o que você quiser, fala das suas redes sociais. Obrigado, e até a próxima. Obrigado, Vilela. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, agradecer aqui. Para mim é uma honra. Sempre que você quiser que eu venha, eu vou estar aqui à disposição, presente, para a gente poder falar sobre não só esses assuntos, mas diversos outros. Beleza. Eu peço que o pessoal me siga no YouTube, principalmente, é onde eu estou mais ativo. Thiago Lima, você consegue me encontrar lá, Thiago Lima. No Instagram, oficial.thiago_Lima. E tudo isso eu falo dentro de uma plataforma que eu chamo de canal secreto também, onde eu faço documentários que a gente vai além, onde eu levo material que eu não trago de forma aberta nas redes sociais, que é um negócio assim diferente de tudo que o pessoal já viu. Então, quem quiser participar do canal secreto também vai ter um conteúdo que jamais irá se arrepender e eu tenho certeza que é algo que as pessoas nunca viram antes em lugar algum.